No programa de hoje, eu recebo a psicóloga Gioconda Menegasso, numa abordagem que será alusiva ao Dia do Psicólogo. Hoje, dia 27 de agosto, é o dia comemorativo, então, para esses profissionais que tanto têm uma importância muito significativa aí, no auxílio das pessoas aí em vários problemas que surgem e muitas vezes as pessoas não conseguem resolver por conta própria. Está aí um profissional gabaritado, que tem conhecimentos para auxiliar então esses profissionais. Inicialmente, cumprimento então a psicóloga Gioconda e parabenizo a ela e assim a todos os profissionais que são psicólogos do nosso município pelo seu dia, e gostaria que inicialmente comentasse sobre essa atividade profissional que é do psicólogo. Bom dia. Bom dia, Sóstenes, muito obrigada mais uma vez esse convite de poder estar aqui. O psicólogo realmente é um profissional que estuda muito, e se qualifica para poder ficar cada vez mais capacitado para auxiliar a mente, o corpo e o espírito da pessoa humana, para que cada vez esteja melhor e evolua, vivendo nesse mundo que está tão difícil, com novidades nem sempre tão boas, e precisando da mão amiga. E o psicólogo está aí para isso. Psicólogo é essa mão amiga muitas vezes, e há situações em que um aconselhamento de um familiar, de uma pessoa próxima, ajuda, mas há momentos em que precisa um profissional, que tem todo esse conhecimento, todo esse estudo, para dar esse suporte necessário. Acho que aí está um dos grandes diferenciais dos psicólogos, Gioconda? O amigo, o familiar é indispensável. Mas o psicólogo, ele tem o treinamento, ele tem o conhecimento e ele tem o treinamento para poder fazer aquilo que o amigo e o familiar não consegue mais pela pessoa que não se desenlia mais de seus problemas. Esse se desenliar dos problemas, ele não é tão fácil muitas vezes. Estamos vivendo hoje, Gioconda, um cenário que deixa todos, no mínimo, apreensivos. Seja o empregador que precisa honrar os seus compromissos, pagar a folha salarial do seu funcionário, tem que ter o seu lucro, e a gente sabe que muitas vezes é difícil. Tem o funcionário que está preocupado com a atual realidade econômica, política também no nosso Brasil, no nosso estado. Tem pessoas que, inclusive, podem até perder seu emprego nesse momento. Tem pessoas que estão preocupadas com a sua estabilidade, sim. Ou seja, em todas as etapas da vida há problemas a serem resolvidos, mas eu acho que hoje tem um problema até particular que eu gostaria de fazer essa abordagem contigo para tentar, à luz então da psicologia, no conhecimento profissional que tu tens, trazer informações que possam auxiliar as pessoas a resolver ou amenizar um pouquinho mais esse impacto, compreender essa realidade econômica, política pela qual atravessa o nosso Brasil e tentar, por assim dizer, absorver melhor essas condições que muitas vezes são desfavoráveis e, claro, a superá-las. Há também, nesse momento, uma oportunidade, inclusive, de recorrer a esses profissionais para compreender e auxiliar na ultrapassagem, para transpor esses momentos difíceis, Gioconda? Claro. Não existe uma fórmula, Temos maneiras de auxiliar as pessoas. Não existe uma fórmula para todos, assim, olha, segue esta e esta e esta maneira de funcionar que vai dar certo. Não existe. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Todas as pessoas têm a sua maneira particular de funcionar, É assim. O ser humano é diferente, como cada pessoa tem a sua impressão digital, cada pessoa entende as coisas à sua maneira e funciona da sua maneira. Mas eu gostaria, não sei se eu posso colocar isso agora, a gente conversou, Sóstenes, há um tempo atrás, sobre um caso que eu atendi, que eu achei, assim, muito interessante,
faz bastante tempo, né? No início, assim, quando eu iniciei o meu trabalho, uma pessoa que não mora aqui e me procurava de tempo em tempo, assim, né? Fazia um tempo de terapia e daqui a pouco me dizia assim, olha, eu tô com problemas financeiros, eu vou dar um tempo, ok, né? Cada um sabe o que pode fazer. Não, ok, quando eu puder de novo, te procuro, ok. Dá-lhe um tempinho, passava-se 7, 8 meses, a pessoa retornava. Então, vamos dar sequência, ok, a gente dá sequência, assim foi, né? Uma hora dessas, me deu, assim, eu não sei como chamar isso, né? É uma loucura. Liguei para essa pessoa. Pensei, poxa vida, né? A pessoa às vezes está bem, às vezes está mal, às vezes está bem, às vezes está mal. E eu tinha uma professora de ética que eu gostava muito. E uma colega perguntou para ela, quando que a gente tem o direito de interferir na vida da outra pessoa? Quando é que isso é ético? E ela respondeu assim, quando a gente fica sabendo do problema. Ou seja, quando é que eu posso me meter na vida do outro? Quando eu fico sabendo que ele tem problema. Eu não vou estar sendo bisbilhoteira. E eu estava pensando naquela pessoa. Quer dizer, eu tenho o direito de ligar para essa pessoa e ver como é que ela está? Tenho. Porque eu sei que ela não está bem. Eu não dei alta para ela. Eu sei como ela saiu dali. Bom, eu peguei e liguei. E a pessoa, meu Deus, eu estava mesmo pensando em ti. Eu não estou bem. Porque essa pessoa tinha um negócio. Então, estava no lugar de patrão, né? De empresário. E os negócios estavam indo muito mal. E não conseguia se desvencilhar e fazia tudo que era tipo de jogo, para cá e para lá, né? E não se desvencilhava daquilo. Eu disse, olha, vem para cá. Juntos vamos tentar alinhavar umas ideias e vamos tentar resolver. Não. Primeiro eu quero conseguir dinheiro e depois eu vou para terapia. Eu não vou para terapia sem pagar. Aí eu disse assim, olha, tu tá com essa ideia errada. Primeiro, tu tem que te resolver. Para depois tu ter dinheiro para poder resolver os teus problemas. Porque se tu esperar ter dinheiro, tu não vai conseguir resolver os teus problemas. Mas como é que eu vou te pagar? Bom, quando tu tiver dinheiro, tu me paga. Veio. Fizemos um tempo, alinhavamos algumas coisas, que até eu vou falar depois como é que funciona. Não é difícil, sabe, Sóstenes? Não é difícil, gente. Não é. A gente organiza as coisas. Conversando, a gente organiza. Com jeito, com treino. A gente vai fazendo. Aconteceu o quê? Em questão de... Parece mentira. 1 mês. A pessoa fechou o negócio, seguiu, arrumou um emprego, começou a trabalhar, organizou a vida, se me pagou, pagou sim. Cada pouco ligava, me dá o número da tua conta, é tanto. Eu não estou falando isso porque eu queria receber, não é isso. Eu estou dizendo que a pessoa se organizou, ela tinha dinheiro suficiente para poder, inclusive, pagar a terapia, que fazia mal para a pessoa ficar devendo. Quer dizer, eu achei isso bacana. Não é primeiro eu vou ganhar dinheiro para depois eu vou fazer a terapia. Não! Eu vou primeiro lá, vou conversar, vou ver, vou resolver, para depois eu conseguir me organizar para ajeitar a minha vida. Terapia é isso. Faz um jeito, conversa. Paga quando puder. É assim, paga quando puder. É bem assim mesmo. Foi assim que funcionou. Mas resolve o problema principal, que é essa pessoa. O que ela está... A pessoa tem que resolver a pessoa, para ela poder resolver os problemas dela. Dentro dessa perspectiva, Gioconda, até desse cenário que tu ilustrou com um caso que tem a ver com questão
financeira. Né? Realmente estava enfrentando problemas financeiros, ela queria resolver primeiramente o problema do bolso, ou a falta de dinheiro no bolso, para daí resolver ela mesma. Ela mesma, né? Diante desse cenário, acredita que hoje, esse cenário atual, né, desfavorável à economia, tudo, né, para a questão de emprego, a questão de investimento, a gente não sabe se os professores, né, não sabe se vão receber no mês que vem. Imagina a pressão psicológica que é isso, né? Tu acredita que a pessoa, nesse cenário, as pessoas estejam meio desnorteadas, meio desorientadas, não sabem o que fazer efetivamente e não estão cuidando de si próprias, se preocupando muito mais com as questões externas que poderão advir? Eles se preocupam, com certeza. Eu estaria apavorado, porque é o pão nosso de cada dia. Os filhos não vão comer em 3 vezes. A conta de luz, ela não vai ser paga em 3 vezes. Ela vai ser cortada. Quer dizer, tem esse tipo de coisa. Apavora, assusta. Mas tem uma questão, Sóstenes, que ninguém está percebendo nisso tudo. Eu entendo que o salário, ele é particionado. Nós estamos falando no caso dos professores, né? Eu te dizia antes, cada caso é um caso. Todo mundo merece receber um bom salário e bem pago. Essa é a minha opinião. Todo mundo. Mas, apesar disso, não se deve entrar em revolta. Porque a revolta desorganiza. A revolta atrapalha a nossa mente, ela dá um nó e a gente não consegue estratégias para organizar as nossas coisas. Seriam as consequências de uma mente desorganizada. Ela não, além de não conseguir resolver os seus problemas, pode vir que outras consequências, enfim, até de saúde, né? Os professores, eles já vêm com problemas de saúde, a grande maioria deles. Nós estamos falando agora, no caso dos professores em si. Muitos professores, eles vêm sofrendo o que a gente chama de síndrome de burnout, que é uma síndrome que se caracteriza, eu tenho uma especialização nessa síndrome. É uma síndrome que se caracteriza pela pessoa viver um estresse tão crônico, tão intenso, que burnout, entende? Ela incendeia. Ela não suporta mais aquilo. Por quê? Em primeiro lugar, o que ela recebe de salário não compensa tudo aquilo que ela trabalha extra classe. A gente sabe que as crianças, nós estamos falando em escola pública principalmente, né? As crianças, os adolescentes, os jovens, eles já vêm de famílias que não contêm o que seria a violência, a agressividade, a ética. Eles não são mais as crianças que eram há 50 anos atrás. E os professores vivem realidades que não era a mesma realidade de 50 anos atrás, mas o ensino é o mesmo de 50 anos atrás. A organização do ensino é a mesma de 50 anos atrás. E ainda por cima, agora os professores têm essa questão de não receber o seu salário de forma adequada. Como é que tu acha que essa síndrome de burnout vive dentro de um professor? Eles só podem se desorganizar. Então, eles já estão vivendo um estresse por conta da falência do ensino em si. E agora ainda vem isso de vocês não vão receber o seu salário de forma adequada. É uma coisa interna do professor, agravada pelo momento do país, entra em choque, e aí? Então, a gente pode considerar uma crise financeira, uma crise do país, financeira, séria da economia, mas também a crise interna de cada um, que cada um vem vivendo. Então, bagunça, não vai acontecer um entendimento. Teria que ter uma calma, teria que ter uma paciência, teria que ter o banho longo que eu vinha te falando antes, e depois a gente fala. Vamos aproveitar até, antes da gente iniciar esse programa, tu falavas
justamente o banho longo. Uma coisa simples que me surpreendeu, que justamente para as pessoas poderem organizar as suas ideias, eu acho que é até oportuno eu te perguntar quais são as formas, né, as pessoas se organizar as suas ideias, pessoas que estão passando pelas mais variadas dificuldades, uma delas financeira atualmente, preocupação no cenário atual, outras que tu poderia ilustrar antes da gente dar essas dicas aí, o que mais preocupa, o que hoje é motivo de preocupação e de ação, de intervenção, né, dos profissionais que justamente trabalham nesse processo de orientação, né, os psicólogos, que no caso não medicam, né, não utilizam medicamentos, não, né, não prescrevem receitas. Nós não prescrevemos, mas nós encaminhamos para os colegas psiquiatras, né, quando a gente vê necessidade, porque as pessoas necessitam de medicação. A situação que precisa, né? Nós encaminhamos. Mas quais são os problemas que tu vês e os profissionais na área, né, da área, os psicólogos, no mundo de hoje, sem ser essa questão pontual hoje, econômica, enfim, o que causa inquietação à população e que necessariamente precisa ter atenção especial, precisa organizar suas ideias? Uhum. A primeira coisa, são coisas assim que eu vejo dentro do meu consultório, já que eu estou aqui, né? Bom, essa coisa do banho longo é invenção minha, tá? Não está dentro do manual da psicologia. A coisa do banho longo é coisa minha, tá? Pode até patentear essa ideia, né? Não, quem vai patentear é os caçadores de mito. Vão patentear a ideia. Não é minha, não. Também é deles. Ah, tu usou ela como... Eu uso ela lá na minha sala lá. Depois a gente fala sobre ela. Uma ideia boa. Um dos maiores problemas, uma das maiores dificuldades das pessoas é a carência. Carência. Só que eles chamam de carência, mas carência é uma coisa um pouco mais profunda, assim, né? Essa carência afetiva? Isso. Afetiva. É amor. Na verdade, é uma falta afetiva. Falta afetiva. Que as pessoas têm uma tendência de expandir isso. Expandir essa ideia. Então, essa falta afetiva, eles expandem, assim, para uma coisa, Sóstenes, que acaba sendo, assim, roupa, medicação, material. Também uma pessoa, né? Como eu dizia hoje para uma colega ali, que a gente trabalha juntas ali no mesmo prédio, né? Eu dizia assim para ela, eu vi uma frase, e daí eu falei para ela assim, eu disse, quando a gente precisa muito de uma outra pessoa, isso não fui eu que inventei, não, eu ouvi esta frase, eu achei muito legal. Quando a gente precisa muito de uma outra pessoa, na verdade, nós não precisamos da ajuda da pessoa. Nós precisamos de nós mesmos, da ajuda de nós mesmos, de dentro de nós. Porque é nós que precisamos ter força, não é a pessoa que tem que nos dar força. Então, é a tal da falta, da carência afetiva, sabe? Tu precisa... eu preciso de um amigo. Eu preciso da minha mãe. Eu preciso do meu irmão. Meu marido tem que me ajudar. Não, meu marido tem que ficar do meu lado. Gente, vai te fortalecer aqui dentro. Vai falar com a tua psicóloga, ver se ela te fortalece um pouquinho. É tu que está precisando. Então, hoje, o que estão falando? A Dilma não... Eu não sou a favor, não sou contra, não sou coisa nenhuma, tá? A Dilma não fez isso. O Lula não fez aquilo. O Fernando Henrique Cardoso, quando estava lá, não fez. Então, é o grande pai. Né? Antes era Deus, né? Agora, a gente culpa o governo. A gente culpa os políticos. Não fazem por nós. Se o prefeito não tivesse fechado a rua, tal, isso não tinha acontecido. Por quê? Porque nós mesmos não fazemos por nós. Não é que a gente vai fazer política. Mas a gente não olha para dentro e resolve os nossos problemas. A gente gasta o tempo olhando o que a Dilma está fazendo lá. Até... ela ter ido com uma roupa que não estava muito adequada na posse dela, o pessoal, né? Gente,
Tem coisa mais importante para ser feita. Tem mesmo. Inclusive, aqui dentro. Tem mesmo. Tem crescimento, tem coisas muito mais importantes. Então, do que o ser humano sofre hoje? Dessa falta. Falta de quê? Falta de autoestima. Falta de acreditar em si mesmo. Eu posso, eu consigo, eu vou, eu faço, eu trabalho, eu batalho. Ai, mas eu trabalho tanto, não ganho dinheiro. Não, tu ganha sim. Tu ganha, mas tu é desorganizado. Tu gasta no que tu não deve. Tu faz conta onde tu não pode. Ah, mas se eu não puder também comprar um vestido, uma calça, e também se eu não puder comprar não sei o que. Por enquanto, tu precisa te organizar financeiramente. Como? Bom, eu, lá na minha sala, eu faço uma lista com as pessoas. É lista do sim e lista do não. No que tu gasta, no que tu não gasta. Onde é que tá o teu dinheiro, onde é que ele foge. A gente faz lista. Ah, mas isso não funciona. Ah, não, tá funcionando. Funciona assim. Questão de organização é fundamental. Com uma pessoa te ajudando, vai. Organização é fundamental. Sabe que esse assunto, organização financeira, que inclusive, estão sendo feitas muitas abordagens, inclusive a nível local. Teve há dias atrás, essa abordagem através da própria FACEMP, para a comunidade, a própria SIMP já também promoveu. Enfim, é a palavra de ordem. E parece que há algum tempo as pessoas não o fizeram, né? As pessoas se desorganizavam. Há muita empresa que acaba fechando, quebrando, por conta de desorganização. Vem uma situação adversa, não sabe qual que é a situação real de caixa, de patrimônio, mas a pessoa também pode sucumbir, ela também pode falir, né? A pessoa também é uma empresa. Também é uma empresa. E nesse momento, é um problema que a gente percebe, todos têm que se adequar, né? Precisa de alguma forma. Adequar. E se organizar, né? O momento agora, só assim, é de adequação. Não é de desespero, não é de a gente culpar alguém, porque não adianta achar culpados. Agora a gente tem que se adequar. Os professores, é horrível mesmo o que está acontecendo. É bem difícil, mas se adequar. Adequar, porque eu acho que é a terceira ou quarta crise que eu passo, né? A gente se adequa, né? Ah, mas não devia ser assim, não. Não devia, mas é. Então, a gente se adequa. Ah, mas esse país é uma... Mas vou embora desse país porque não tem mais solução. Mas lá fora também vai encontrar problemas, né? Pode também... A Europa já vivenciou em muitos países que estavam no seu auge momentos de crise. E é preciso, né, ser forte, persistente. E eu acho que para ser forte e persistente não pode ser desorganizado, né? Não. É preciso ter essa organização. Se organizar. E essa dica que tu ia dar aí? Do banho longo? Do banho longo. Que tu fez uma piadinha que com a economia do jeito que tá, não dá para ter banho longo. É verdade. E não pode ser frio, dependendo do dia pode ser frio, é complicado também, não, né? Então tem que ser quente. 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 Porque o banho quente, ele solta, né, no ar, assim, moléculas de oxigênio, né, aquelas... eu também não sou química, né, então vai soltando moléculas de oxigênio da água e tal, e a gente respira elas, para dizer que não é besteira, tá, é verdade, e o cérebro vai se oxigenando. E um cérebro bem oxigenado, ele traz ideias. Eu faço isso, eu recomendo isso. Façam, tentem, Sóstenes vale a pena. O que acontece esse banho longo? A gente tá com aquelas ideias emaranhadas na cabeça. Eu não sei o que fazer, tem tanta coisa na cabeça, não sei o que pensar, tem isso, tem aquilo, tem o outro, e daí fica tudo realmente, né, travado. Tu não sabe onde começar primeiro, né? Vai pro banho e fica pensando. Deixa lá o sabonetinho, né? Fica pensando, espumando e tal. Tu vai ver como tu vai ter uma ideia. Tu não sabe como, mas tu vai ter uma ideia. E aí tu sai do banho. Quando tu sai do banho, tu anota, bota lá, escreve. Ideia boa, escreve. Do outro lado, tu bota ideia ruim, escreve lá. E começa a anotar. Ideia boa, ideia ruim. Ideia boa, ideia ruim, ideia boa. Faz isso. Tu vai ver que maravilha, como as coisas se organizam. Banho é o melhor jeito da gente organizar a vida.
A gente se lembra de coisas. A gente alinhava coisas. Depois troca ideia com outras pessoas que também foram para o banho longo. Vai ver que beleza. É uma dica. Muito bem, uma dica prática, né? Prática. E que realmente tu aplica, né? No teu consultório, né? As pessoas que são teus pacientes, né? Tu aplica isso, uma questão prática, simples, e que realmente, mesmo que a gente não conheça, não somos químicos, né? Mas aí está a questão do oxigênio, né? De respirar. Acho que remete um pouquinho àquela questão de respiração, de inspiração, de ter calma, a calma, né? Sim. A pessoa, né? Porque um dos grandes problemas de hoje é a questão da ansiedade. E ela vem por conta de todos esses demais problemas. E talvez, até fazendo uma analogia, uma referência, né? Fazendo com aquilo que tu falaste antes, da pessoa que precisa se resolver, né? Muitas vezes a pessoa está com ansiedade de que resolver o mundo, mas não consegue resolver os seus problemas que são mais urgentes. Primeiro ela precisa né, perder essa ansiedade, controlar aquele problema, e daí sim terá condições de resolver os demais problemas que parecem serem monstros e nem sempre o são, né? Mas, Dr. Sóstenes, porque essa é uma profissão também que caberia para ti. Muito bom, Dr. Sóstenes, muito bem colocado. Falou agora em ansiedade. Aí antes tu me perguntou quais eram os problemas, os maiores problemas, os problemas mais apresentados, né, pelas pessoas. A ansiedade é um deles. As pessoas buscam muito terapia por excesso de ansiedade, o que a gente chama de quase pânico, né? Isso deriva dessa carência. É apenas a consequência. Porque como as pessoas hoje estão tão assim, soltas, elas não sabem o que vai acontecer, como vai ser o amanhã, e isso já deriva de uma coisa mais primária, mais da infância, né? Então, elas ficam meio perdidas, meio soltas, vem a ansiedade. Elas ficam muito ansiosas, elas têm crises violentas de ansiedade. E precisam ir para a medicação, sim, né? Porque é muito bom, né? Tu toma uma medicação, aquilo passa. Mas tu tem que tratar a causa. E a causa, não sou eu que vou te dizer, meu amigo, tu sabe que tu tá com essa ansiedade, por isso, por aquilo. Eu não sei. A gente vai ter que buscar da onde ela tá vindo. E ela tá vindo da onde a pessoa acredita que ela é carente. Porque é tudo coisa que a pessoa acredita. Só que ela não sabe que ela acredita. São coisas que a gente tem que buscar lá no baúzinho dela. E são essas coisas que tu vem falando, assim, desse mal-estar, né? Do como a sociedade tá oprimindo, do que está acontecendo com os professores. Se as pessoas tiverem bem consigo mesmas, elas vão conseguir enfrentar muito melhor. Elas vão ter aquele escudo para enfrentar bem o que está acontecendo aqui. Do contrário, esse problema que para elas parece ser um problemão, pode de fato se tornar um problemão. Eu gostaria que tu reforçasse, para a gente encerrar, tu falaste no início que a psicologia, né, trata ou trabalha, né, a questão da mente, corpo e espírito. E Sim. O corpo? Como fica nessa condição aí, na pessoa que está, né, oprimida, que está nessa ansiedade, Sim. que está né, com essa preocupação toda? Certamente há consequências também que podem ser evitadas aí. Sim, a gente conhece a psicossomática, né? Todo mundo sabe que existem as doenças psicossomáticas. E a gente tem asma, a gente tem rinite, a gente tem doenças oculares, a gente tem até alopécia, né? Que é quando cai muito cabelo, irritações na pele, a gente tem infecções urinárias de repetição, até acidentes na rua, muitas coisas por distração, porque a pessoa está longe, muitas coisas podem acontecer no corpo, inclusive morte, né? Cardíacos e coisas assim, por pressão da mente, né? E o espiritual, quando eu falo, é quando a gente está bem, quando a gente está num ambiente bom, quando a gente está conectado com algo bom, o corpo e a mente também vão estar se sentindo bem. Nesse sentido.
Então, é por assim dizer, né, um conjunto, né, de ações, né, para que a pessoa esteja bem. Ela precisa estar bem consigo mesma, né, corpo, mente e espírito. E para isso, tu dás a dica que seria banho quente, né, e eu dou a dica, na dúvida também, precisando dessa mão amiga, uma consulta aí à psicóloga Gioconda Menegasso, né, querido. que foi a nossa entrevistada de hoje, a quem agradeço, certamente. Obrigada. Informações muito pertinentes e úteis aí para o nosso ouvinte, né, que pôde certamente se identificar com algo que a gente falou e precisa em algum momento dessa mão amiga, e é preciso saber buscar, né, para não ter essas outras complicações que poderão ocorrer, né, Gioconda? Agradeço a tua participação aqui e obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço e me coloco à disposição. Muito bem, para fechar, né, fica à vontade de dar o teu endereço, né, do teu consultório, enfim, os contatos para quem, né, quiser fazer uma consulta, conversar contigo, né, e solicitar essa ajuda aí, esse auxílio. Tá bom. Eu trabalho na Galeria Imperial e o meu contato pode ligar aqui para o jornal Nossa Terra, que eles têm, eu tenho um anúncio aqui, então eu estou sempre aqui na primeira página, vocês vão me encontrar aqui. Obrigada. Muito bem, conversei hoje então com a psicóloga Gioconda Menegasso, né, no Dia do Psicólogo, hoje dia 27 de agosto. E parabéns aos colegas.